Viva, Fernanda! Quando em 2019 começou a idealizar a Academia de Leitura do Mundo, imaginava que ela poderia crescer como cresceu nos 3 anos seguintes? Pois não fazia ideia. Em conjunto aqui com colegas da Escola Superior de Comunicação Social, pensar uma ideia no seu início, não se tem de facto a plena consciência de onde é que ela nos leva, não é? E depois o caminho levou-nos para dimensões que não imaginámos, de facto. Em 2019, antes do final do ano letivo de 18-19, pensarmos como é que iríamos idealizar uma agenda, aí nessa altura não. Eram ideias mesmo que estávamos a debater e não pensávamos naquilo em que depois se concretizou. Os estudantes envolvidos foram muitos, foram 371. A equipa da Academia de Leitura do Mundo, coordenada pela professora Fernanda Bonacho, envolveu professores, tanto do ensino superior como do secundário, também investigadores, também jornalistas, pessoas em diversas regiões do país. Fernanda, como foi a reação dessas pessoas quando lhes apresentou a ideia e a ambição desta Academia de Leitura do Mundo? Primeira vez. A primeira vez, os primeiros contactos, eu tenho que dizer isto muito claramente, foram todos de abertura e de muito interesse e de muito entusiasmo. As pessoas aderiram à primeira? Toda a gente aderiu à primeira e eu acho que se contactasse mais gente também iriam aderir. Imagino que para o secundário tenha sido uma surpresa as pessoas do secundário aparecer-lhes o ensino superior a dizer venham cá, venham, juntem-se a nós. Mas foi também, e falo aqui em Lisboa, que era com a Escola Secundária de Lisboa, nós aqui que trabalhámos, mas os outros colegas todos vizinha, a nível... aliás. Vizinha, mas todos tiveram uma abertura extraordinária, venham, precisamos mesmo, é mesmo isso, ótimo e muito agradecidos. Fernanda Bonacho, professora, investigadora, doutorada em Ciências da Comunicação, especialização em Comunicação e Linguagem, é professora na Escola Superior de Comunicação Social, onde atualmente coordena o mestrado em jornalismo, tem ampla investigação sobre as questões das literacias envolvidas na comunicação, acaba, aliás, de integrar a organização do 6º Congresso Literacia, Média e Cidadania, também vamos falar disso. Fernanda, bem-vinda a este Ciência Com, podcast da ESC, começando pelo princípio da Academia. Para quem ainda não entrou pelo conhecimento desta Academia de Leitura do Mundo, o que é esta Academia? O que é o projeto? A Academia de Leitura do Mundo, o título tem uma segunda parte que eu acho que até ajuda a explicar a primeira parte. Pois tem. Que é o jornalismo, a comunicação e eu. Pretendia-se aqui, a ideia primeira era mesmo convidar os jovens a perceber o que é que se passa no mundo através do jornalismo, a importância que essa atividade tem neste conhecimento daquilo que se passa à nossa volta e mais longe, mas também a comunicação, depois como é que eu partilho essa informação daquilo que eu sei, daquilo que eu venho a saber do que se passa no mundo, e depois a minha própria posição. Esse eu no final do título do projeto é também muito importante, ou seja, essa responsabilidade que cada um de nós tem em relação àquilo que vê, que lê, que acede e que depois partilha com os outros. Portanto, a Academia de Leitura do Mundo é isso mesmo. Sentiu que esse triângulo funcionou ao longo deste tempo que teve pandemia pelo meio? Eu espero que tenha funcionado. Do feedback que nós temos, dos dados que conseguimos recolher e apesar do constrangimento que foi lançar uma academia exatamente no pico, portanto a academia foi lançada, ela foi formalmente iniciada na Fundação Gulbenkian em setembro de 2019, 7 de outubro de 2019 e portanto tivemos a Covid-19 claro. E depois fomos todos para casa em março, portanto com uma agenda já planeada. Na altura ainda não tinha sequer começado, claro. De todo, não tínhamos ideia, portanto começámos a trabalhar em setembro, outubro de 2019. A Academia surge na sequência de um desafio da Fundação Gulbenkian.
Certo, a Academia surge integrada nas Academias do Conhecimento Gulbenkian, que é um programa que iniciou em 2018, portanto esta Academia foi financiada na segunda edição dessas Academias, e era um programa que tentava aqui desenvolver uma série de competências a nível nacional, junto de jovens, desde muito pequenos até a idade mais adulta. E nós aproveitámos esse programa e candidatámos-nos com esta ideia, e essa ideia foi acolhida e financiada com muito gosto para nós por esse programa. Em fundo, por os jovens, os estudantes, analisar aquilo que consomem, a informação que consomem. Exatamente, pensar naquilo que veem, naquilo que leem, criticar, discutir, ver de facto aquilo que eles consomem ou não consomem, porque é que consomem, porque é que procuram, porque é que não procuram, ou seja, a ideia era encontrar aqui uma série de atividades que tentasse perceber o que é que os nossos jovens fazem hoje em dia para perceber o que é que se passa no mundo, não é? E isso nas suas várias dimensões, quer seja naquilo que eles leem, mas também naquilo que eles falam entre eles sobre aquilo que leem e que partilham e como é que partilham. Como foi o primeiro dia dos estudantes do secundário nesta academia? O primeiro dia foi... Aqui na ESCS, por exemplo. Na ESCS foi extraordinário. Foi uma experiência vivida diretamente. Foi virem a uma escola superior de comunicação social. Era um terreno, não vou dizer adverso para eles. Desconhecido, era um terreno totalmente. Não é? Claro. Não é? Isto eram como é que nós vamos ser jovens do 11º Imagino o que ano. se passou na noite anterior, na cabeça deles. Muito expectantes, notámos muito expectantes, muito curiosos. Quando chegaram, e tínhamos para eles aqui uma abertura e uma disponibilidade que eu penso que eles não estavam à espera. Penso que desmontámos aqui também um bocadinho aquela ideia de que a academia está muito longe, ou a universidade está muito longe destes jovens, que daqui a 1 ano ou 2, estávamos a trabalhar com jovens de secundário, estão de facto a ingressar no ensino superior. E, portanto, vê-los um bocadinho amedrontados a entrar mesmo nos estúdios, porque fizemos questão de fazer uma visita às instalações antes de apresentar o projeto, mas vimos muito entusiasmo, muito medo, que tentámos desmontar um bocadinho nesse primeiro dia, mas foi fantástico. E houve muita generosidade por parte dos alunos da ESCS, os alunos do ensino superior, muito bem escolhidos também para essa parceria. Pois, eu acho que a nossa chave para o sucesso, se assim posso dizer, foi também isso, não é? Foi também desafiar os nossos próprios alunos das nossas instituições, já finalistas, aqueles que já estão a terminar as licenciaturas ou de mestrado, que já têm uma certa preparação, para acompanhar os seus colegas do secundário. E essa proximidade entre eles, eu acho que também foi muito salutar. Portanto, estávamos não só a equipa de investigadores, de professores, jornalistas que faziam parte da equipa que determinava a agenda de atividades, mas depois tínhamos aquela ajuda preciosa e generosa, como Francisco dizia, muito generosa, dos nossos alunos para colaborar nas atividades que tínhamos para fazer com os alunos. Voltando a quem nos está a escutar e que não sabe o que foi a academia, o que é que foi como é que as coisas se desenvolveram ao longo destes 3 anos? Os alunos da escola do secundário chegaram às escolas do ensino superior e a outros sítios, e o que é que acontecia? A academia, como já dissemos, estava aqui em 6 pontos do país. Estávamos em Faro, em Setúbal, em Lisboa, em Tomar, em Porto Alegre e na Covilhã. E, portanto, cada uma das instituições tinha um desafio principal, que era não só convidar os alunos do secundário a conviver com os nossos alunos de comunicação social e de jornalismo e discutir essas questões nas nossas instituições, conhecer, deixá-los perguntar coisas, dar asas à sua curiosidade, mas também levá-los a outro tipo de ações. E, portanto, nós tínhamos uma agenda planeada no início do ano, que depois era adaptada conforme as necessidades dos próprios grupos que nós tínhamos junto a nós, que foram diferentes grupos cada ano. As diferentes escolas, Faro, Setúbal, Leiria, todas, Covilhã, tiveram autonomia para desenhar o programa deles? Sim, nós tínhamos uma ideia aqui lançada a partir da coordenação do projeto, mas depois cada instituição,
cada cidade, cada colega, cada equipa nas respectivas cidades tinha a sua autonomia, porque os contextos são diferentes. Escolhia a escola da comunidade que deveria fazer essa parceria, e depois as atividades que nós tínhamos pensado uma por mês durante o ano letivo. A agenda de atividades da Academia era assim de base, mas depois o tipo de atividade que era desenvolvido tinha muito a ver com o contexto em que era praticado, não é? E, portanto, para além dessa visita às instituições, tínhamos também visitas a órgãos de comunicação social, como em Lisboa levávamos à RTP, mas também os levámos ao News Museum em Sintra, ou os colegas de Porto Alegre fizeram protocolos, parcerias com as rádios locais, com a rádio local de Porto Alegre, ou, por exemplo, a Covilhã, que teve um trabalho extraordinário, um trabalho que foi nomeadamente premiado pelos Changemakers da Gulbenkian, receberam um apoio para desenvolver um documentário, porque tiveram uma participação muito ativa dos jovens na Covilhã, dos jovens do secundário, quiseram montar um documentário sobre a etnia cigana. E então foi assim uma experiência muito diversificada em relação aos espaços em que estivemos a trabalhar. A Fernanda introduziu um diário de bordo nesta academia, para relato pelos alunos de cada uma das sessões. Ficou surpreendida com o que encontrou nesse diário de bordo? Esse diário de bordo tem a ver com uma preocupação deste tipo de projetos, que foi desde o início nossa preocupação, que teve a ver com a monitorização e a avaliação destes projetos. E saber, de facto, o que é que um aluno acha no final de uma sessão interessava-nos saber, e ouvi-los dizer que tudo era, ou a maior parte das coisas eram novas, foi para nós muito surpreendente. Porque partimos do princípio que, a título do multimédia, por exemplo, do exemplo do jornalismo multimédia, de uma sessão que tivemos com a colega, com a jornalista e docente aqui da escola, com a Vera Moutinho, ouvi-los dizer que não tinham nunca ouvido falar em trabalhos jornalísticos sérios, internacionais e nacionais, multimédia com aquele tipo de profundidade e profissionalismo, foi surpreendente. Foi gratificante também saber que eles gostaram, a maioria dos estudantes responderam que gostaram imenso das sessões. Gostaram e estiveram. Eu fui acompanhando de momentos e notei que não havia faltas, eles estavam cá todos. A presença foi quase a 100%, mas também tenho aqui um disclaimer para colocar. Portanto, a agenda de trabalhos era feita em conjunto com os professores do secundário e era colocado dentro do horário letivo. Portanto, à partida, os alunos que estavam em aula eram obrigados a vir a participar nessas sessões. Ainda que fosse sendo uma coisa no exterior, havia hipóteses de fuga. E sempre, porque também, isso é importante dizer, num projeto destes, é um projeto voluntário, ninguém foi obrigado a participar, eles podiam à partida, portanto, eles são menores, nós tivemos que tratar de consentimentos informados com os pais, com os encarregados de educação, e, portanto, os encarregados de educação tiveram que dizer que sim, que estavam disponíveis para os alunos participarem. E os alunos, a qualquer altura, podiam desistir. E eu acho que no universo destes 3 anos e desses quase 400 alunos tivemos uma desistência, o que é muito interessante, não é? Os pais são difíceis, os pais têm que fazer, não têm tempo para se dedicar, para se dedicar de facto às coisas dos filhos. É um dado e é uma conclusão deste projeto, Francisco, podemos dizer, porque nós, por exemplo, tínhamos a ideia... É uma questão a superar. É uma questão a tratar. É um desafio. O plano de literacia mediática tem que ter em conta como envolver os pais. Os mais velhos, porque nós tínhamos a ideia, por exemplo, de trabalhar com os pais, preparámos toda a sessão, toda uma organização, uma logística para acolher os pais, e isto foi antes da Covid, foi logo uma das ideias iniciais, e não conseguimos adesão. Exatamente, as justificações de trabalho, de não podem, e estávamos aqui ao lado. Houve quem aparecesse. Tivemos uma mãe numa turma muito envolvida, claro. Numa turma de 30 alunos, tivemos uma mãe que nos deu uma entrevista de profundidade e que foi muito interessante, muito empenhada, mas que não nos parece que seja ilustrativa da maioria daqueles pais, mas muito empenhada. Há uma questão geracional. Antes, os mais novos viam a televisão com os pais, não digo que tenham deixado de ver, mas veem cada vez menos, consomem comunicação, não vou dizer informação, cada vez mais em solitário. A Academia fez um inquérito aos interesses dos estudantes. Como é que eles se informam?
a informação, a noção de informação que estes jovens têm está muito deturpada. Porque se nós falamos em jornalismo, e isso foi uma mensagem que lhes tentámos passar, estamos a falar de informação noticiosa, profissional. Quando lhes explicamos que é informação o que temos, por exemplo, num medicamento, na bula de um medicamento ou numa publicidade, é informação, mas não é dessa informação que nós estamos a falar quando falamos em jornalismo, não é? E, portanto, há aí uma grande confusão nessas noções de informação. Em relação ao consumo, eles de facto dizem, ou pelo menos os dados que nós obtivemos deste projeto, que consomem muito nas redes sociais, que não veem televisão quase, e quando veem são com os pais. Isso é um dado importante e por isso aquela nossa preocupação de há pouco de dizer que é uma questão a tratar, porque eles dizem que quem os influencia mais em termos de jornalismo ou de informação noticiosa daquilo que se passa do mundo, continuam, e estamos a falar de jovens entre os 14 e os 24 anos, são os pais. E isso é muito interessante. Mesmo antes dos amigos dos seus pares, são os pais que mais os influenciam. Estimular o pensamento crítico foi também um dos objetivos desta academia. Foi e é e vai continuar a ser, não é? Gosto muito desse vai continuar a ser, já lá vamos. É um desafio constante colocá-los perante um facto, perante uma história, perante uma imagem e fazê-los pensar sobre ela. Entenderem o contexto. Fazê-los perceber o contexto, perceber as imagens, perceber a escolha, por exemplo, de uma cor, a escolha de uma cara, a escolha de um objeto para estar naquela imagem, por exemplo, naquela fotografia, e discutir isso é desenvolver o pensamento crítico e é extraordinariamente importante em termos comunicacionais e informacionais. Há a percepção de que as redes sociais complicam a relação dos estudantes, dos mais novos, com a informação? A ideia com que nós ficámos durante este projeto é que as redes sociais são a vida deles, constantemente. E, portanto, seria uma tragédia para eles se houvesse bloqueio das redes sociais. Uma tragédia, porque as referências que eles têm são todas obtidas a partir, ou a maioria delas a partir das redes sociais, uma ou outra, como já disse, pela televisão, quando vêem ao jantar com os pais, mas sozinhos, portanto, individualmente e entre amigos, a maior quantidade de informação de todas as dimensões, e estamos a falar de todas as dimensões, é através das redes sociais. Sim. Desta academia resultaram recomendações, já ouvimos uma, quais são as recomendações principais? Aqui há uma tentativa de chamar os pais, em primeiro lugar, como nós dissemos, mas também desmontar aqui esta ideia de que os alunos ou que os estudantes, por estarem constantemente nas redes ou por estarem constantemente com os telemóveis, são os tais nativos digitais, que é um conceito completamente ultrapassado. Eles precisam muito de trabalho, de entendimento, de significação em relação àquilo que está a ser consumido online, no digital, que é onde eles estão e nós também estamos, não é? Mas perceber, tentar que essa ligação à informação seja explicada, seja discutida com eles, ouvir as suas preocupações é extraordinariamente importante, porque continuam a dar respostas e essa preocupação é grande também, muito fora daquilo que é a realidade, não é? É muito longe daquilo que é política, por exemplo, do que está a acontecer. A identificação, por exemplo, de quem é quem a nível social, importante, ou quem é quem a nível do jornalismo. Portanto, isso é uma questão que eu acho que requer atenção. A Academia envolveu-se em grande parte do território nacional. As realidades são diferentes. Os estudantes de uma zona urbana litoral são diferentes dos estudantes do interior. Ou há coesão, as realidades são as mesmas? É muito engraçado. Os contextos são diferentes, de facto, não é? E nós tivemos muitas reuniões durante os 3 anos da Academia, entre os colegas que estavam a trabalhar, mas é interessante concluir que, no fim, as preocupações são iguais.
no fim as conclusões são iguais. Se por um lado os jovens dizem que estão interessados e que é muito importante o jornalismo e que é muito importante para a sociedade e para a democracia, e depois concretizando é muito difícil retirar deles aquilo que de facto está a acontecer no mundo e perceber de facto aquilo que em termos comunicacionais e em termos do jornalismo é importante para eles. Portanto, provavelmente se a Academia atravessasse fronteiras, fosse por Espanha, avançasse pelos Pirineus, encontraria dados semelhantes. Fernanda, está evidenciada a muita relevância desta Academia de Leitura do Mundo. Vai ter continuidade? Esta academia implicava aqui uma disponibilidade muito grande da equipa que estava à frente, uma disponibilidade muito grande dos professores que colaboraram connosco nos agrupamentos de escola e de secundários. Foram todo quase 100 pessoas, para lá dos 361 estudantes. É verdade. E precisávamos aqui de uma sistematização e de uma organização mais formal, que é extraordinariamente difícil neste momento, mas que ainda não colocámos de lado. Vamos ver o que é que podemos fazer. A Fernanda estava a fechar os trabalhos desta primeira Academia de Leitura do Mundo e, ao mesmo tempo, a preparar a organização do 6º Congresso Literacia, Média e Cidadania. Tem de estar necessariamente entusiasmada com a riqueza das sessões deste congresso. Há uma evidência que em Portugal temos déficit de literacia, de educação mediática. Isso está constante. É inegável, é inegável. Eu acho que de todos os estudos que se fazem, e são muitos, de todos dos múltiplos projetos que existem a nível nacional e internacional, essa é uma constante, é saber que há necessidade de desenvolvimento dessa competência. O que é preciso fazer? Como é que se começa por ser na escola? Começa por ser logo nos níveis mais cá de baixo? Mais cá de baixo. Há umas semanas a professora Paula Lopes e o Jaime Lourenço lançaram um livro, Literacias e Cidadanias, e é muito interessante a diversidade de campos desta preocupação da literacia, a que pode chegar esta preocupação. E um dos capítulos trata exatamente desse trabalho, mais concretamente literacia da leitura, mas que depois passa muito facilmente para estas questões da literacia mediática, com crianças pequeninas, com crianças muito pequeninas do jardim de infância. Portanto, e a investigadora, no jardim de infância, e a investigadora explicava a importância no projeto que desenvolve de integrar os pais já aí e dessas crianças discutirem essas questões adaptadas ao seu tempo, e quão importante e como diferente aquele contexto fica depois dessas intervenções que eles fazem. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que a intervenção em termos de aumento de literacia mediática tem que ser desde os mais pequenos, sem esquecer, porém, eu gostava muito que isto ficasse claro, os mais velhos. Acho muito importante que esse investimento na literacia mediática seja feito desde os pequeninos, mas até aos mais idosos. Aprender educação mediática é uma competência tão determinante como as outras que são ensinadas na escola, no fim de contas. É, porque nós estamos a falar de uma educação para os média. E nós nós entendemos o mundo a partir dos média. A partir dos média, quer dizer, quando nós hoje em dia, nas nossas comunidades, nos nossos dia-a-dias, vivemos através dos média, não é? Estamos sempre a falar que são jovens expostos aos ódios, estão constantemente expostos a todas essas questões que são debatidas na literacia dos média. Portanto, é uma questão que implica aqui muitos saberes, que implica a nossa própria vida, não é? Não é uma coisa afastada, não é uma coisa só sobre o jornalismo de todo. A literacia mediática, quando se fala-se de uma transversalidade de competências que vai muito para lá da desinformação, vai muito para lá dessas questões do jornalismo, implica-as, mas não só, não é? Porque estamos a falar de uma educação para os média, estamos a falar de uma educação para o cinema, de uma educação para as redes sociais, de uma educação para a economia, de uma educação para a saúde, portanto, uma série de campos que estão implicados, porque todos estes campos estão a viver
por meio dos média. Cultivar não é? a análise crítica, em suma. Sempre, Capacidade, claro. sempre. A Fernanda já por duas vezes referiu a importância dos pais em relação aos meninos da pré-primária, em relação aos mais crescidos. Como é que será possível mobilizar, chegar aos pais, aos avós? No fim de contas, como é que se resolve o problema português o problema é português, mas é de outros sítios, da literacia mediática? Os públicos-alvo do desenvolvimento das competências, deste tipo de competências, eu acho que é todo. São vários. O como se resolve, eu acho que só de uma forma organizada. Porque até ao momento nós não temos, e isso foi identificado pela Comissão Europeia e por todos os organismos internacionais, o problema de não haver uma estrutura, de não haver uma sistematização, de não haver uma avaliação dos projetos que existem, e já existem há muito tempo, sobre estas questões, dificulta esse desenvolvimento de competências para todos estes públicos que nós falamos aqui, não é? Nomeadamente jovens académicos, nomeadamente os jovens que estão na universidade. Não falámos sobre isso, mas, por exemplo, tive a oportunidade de dar uma cadeira, um curso este semestre para alunos de Erasmus, alunos que vinham de todos os países da Europa, sobre literacia da comunicação e das redes e do jornalismo, e são jovens que estão, a maior parte deles que estão cá para finalizar os seus cursos ou até os seus mestrados, e foram eles que no final do curso me vieram dizer que nunca tinham discutido estas questões. E isso é estranho, não é? Estamos a falar de jovens que estão a terminar licenciaturas ou mestrados de várias áreas, portanto não era só áreas da comunicação, nós recebemos aqui jovens de muitas áreas. Portanto, eu acho que os públicos-alvo deste investimento num desenvolvimento de literacia mediática deve cobrir todos e deve ser uma coisa estruturada, monitorizada, avaliada, para que possamos ver as boas práticas e replicá-las e poder utilizar esses bons exemplos para o Fernanda, chamou-nos a atenção para um dado que mostra como a questão é crítica. Estudantes que escolhem uma licenciatura em jornalismo, ao chegarem à escola onde estão, muitas vezes nos inquéritos iniciais dizem que não leem jornais, desconhecem até títulos de jornais, sabem o que é a bola, mas não sabem outras coisas. Isto mostra-nos como houve uma degradação, alguma coisa correu mal a algures e ficámos de fora. Também não sei responder a essa questão, mas posso adicionar outro exemplo dos dados que nós temos na Academia, por exemplo, quando nós perguntamos uma revista de informação jornalística aos alunos, as respostas que nos deram durante estes 3 anos incluem Caras, incluem todo o tipo de revistas cor-de-rosa e muito raramente alguma revista que tenha um teor jornalístico. Portanto, há aqui uma situação complicada que eu acho que a Teresa Pombo, que eu gosto muito de citar, é uma colega do secundário que trabalha no Plano Nacional de Leitura, dizia há poucos dias que o problema, concordando com os colegas da matemática, que o problema está na leitura. E muita desta incompreensão daquilo que se passa ou das referências em termos daquilo que é importante saber no mundo, sobre o mundo, tem a ver com essa falta de vontade de ler. A leitura é sempre aquela atividade que é feita em último na nossa vida, nas nossas rotinas. Não há espaço, é sempre a última coisa que nós vamos fazer e, portanto, os jovens, aquilo que fazem da sua vida reflete-se nessa falta de leitura, que depois se reflete no seu percurso académico e nessas faltas de leitura. O Congresso de Literacia Mediática precede a apresentação do Plano Nacional de Literacia Mediática. O que é que a Fernanda espera deste plano? Eu espero um caminho que foi percorrido, por exemplo, com sucesso com o Plano Nacional de Leitura ou com o Plano Nacional das Artes, não é? Aliás, há interação entre tudo, não é? É suposto, sim, este Plano Nacional de Literacia Mediática utilizar aqui a estrutura já desenvolvida pelo Plano Nacional de Leitura. Aqui o Grupo Informal de Literacia Mediática, onde eu
em representação da Escola Superior de Comunicação Social, estou incluída, está aqui a pensar também, contribuir de alguma forma, pensar o que é importante ter em conta para este Plano Nacional de Literacia Mediática. E tendo tido a oportunidade no Congresso de ouvir o Sr. Ministro dizer que está para breve esse lançamento do plano, deixa-nos muito expectantes, mas mais do que expectantes, por exemplo, este grupo informal de literacia mediática, tentamos aqui ter um papel mais ativo e tentar, sendo auscultado... O que é que tem vontade de ver incluído no Plano Nacional de Literacia Mediática? Temos, por exemplo, a identificação desses grupos de alvo, de que falávamos há pouco. Essa identificação é muito importante para receber esta educação para os média, portanto, essa identificação dos públicos-alvo, essa definição do conceito, que não é uma coisa muito pacífica, nunca foi, a nível internacional, e é importante definir do que é que estamos a falar quando estamos a falar de literacia mediática, para não cingir só à desinformação e às questões das fake news ou essas questões, é muito mais do que isso, e depois também a questão da tal avaliação e monitorização, que é muito importante, que esse plano seja de facto algo estrutural, que implique de forma muito clara também uma formação de, por exemplo, professores, porque se nós temos uma escola organizada, essa é uma estrutura onde com certeza esta temática tem que entrar, ou deve entrar, no meu entender, que seja mais fácil, mas que os professores não seja mais uma coisa que os professores tenham que fazer, e principalmente sem preparação, não é? Portanto, alguém só pode passar um conhecimento que tenha ele próprio adquirido. Portanto, esse investimento, porque não há aqui desenvolvimento de competências e não há resultados se não houver investimento real nestas condições e nestes recursos e nessa formação de quem tem que a ter. O grupo informal está mobilizado? Está muito mobilizado neste momento, sim. É devido agradecer-lhe, Fernanda, estou certo de que em nome de quem nos está a escutar, agradecer-lhe a dedicação a esta missão essencial de promover a literacia mediática. Muito obrigada.